Começa agora o programa Novos Rumos. Apresentação, Ercília Zilli. Olá, meus amigos, bom dia! Estamos começando mais um Novos Rumos. Espero que vocês estejam bem. Bom dia, Ju. Bom dia. Tudo bem aí? Tudo ótimo. Veio para fazer verde e amarelo pro cenário? Olha, não tinha pensado, não tinha observado, mas vim. Brasil total aqui. Pois é. A gente está começando um programa e eu estou, assim, particularmente feliz. Vocês que acompanham aí o nosso Facebook devem saber do que eu estou falando, mas nós estamos recebendo hoje uma amiga querida, uma pessoa que lançou um livro que eu estou, assim, alucinada para ler, porque o meu eu já encaminhei para Londres, né? Mas, enfim, nós estamos falando de Andréa Kogan. Seja muito bem-vinda, Andréa. Muito obrigada pelo convite de vocês. Obrigada, Ercília, por esse carinho todo comigo, com o livro. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Nossa, eu estou imensamente feliz. Imagina. Andréa é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Mística e Santidade, que é o NEMES da PUC de São Paulo, no qual desenvolve pesquisas sobre judaísmo contemporâneo há 4 anos. E é formada em línguas, em língua e literatura inglesa pela PUC São Paulo também. Mestre em turismo pela Unibero. Unibero, isso, que virou... Unibero, não tem acento aqui. Não. Estou sem óculos, não tem problema. E doutora em ciência da religião pela PUC. Sim. Pois é, sob orientação do Luiz Felipe Pondé. Então, maravilha ter você aqui. Obrigada. E assim, com quem eu tenho comentado do seu livro, que aliás é esse aqui, gente. É esse aqui, ó. Espiritismo judaico. Eu quero só entender o que é essa história de espiritismo judaico. A gente está curiosa. Não é? Pois Me aguardem. Andréa, como é que você foi parar nesse tema para o seu doutorado? Porque esse livro, ele é o seu doutorado. Exatamente. Primeiro, obrigada novamente, Jussara Ercília. Na realidade, assim, eu sempre tive, desde menina, desde a adolescência, uma curiosidade enorme com a questão de religião. Não era uma curiosidade acadêmica, porque era uma curiosidade infantil até, mas curiosidades em relação ao judaísmo e curiosidades em relação às religiões que eu via, os rituais que eu via aqui no Brasil, em São Paulo, mais precisamente. Como eu cresci também em bairros de imigrantes, no Bom Retiro, e eu falo isso muito no livro, que você tem uma mistura de culturas, você tem uma mistura de rituais religiosos, e uma pessoa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra ao seu próprio ritual, as suas crenças, né? E estudando o judaísmo, eu percebi, desde então, estudando não, né? Tendo essa curiosidade, eu percebi que vários amigos judeus, e aí vale ressaltar que eu estou falando do judeu laico, eu não estou falando do judeu ortodoxo, em todos os momentos da pesquisa, tá? Então, não estou falando do judeu ortodoxo, enfim, ou ultra-ortodoxo, estou falando do judeu que vive em São Paulo, que já nasceu aqui, que nasceu em bairro de imigrantes, que tem uma família que veio da Europa um pouco antes ou um pouco depois da Segunda Guerra, da Europa do Leste mais precisamente, e que aqui pratica o seu judaísmo de forma mais light, entre aspas, mas né? Pratica o mas judaísmo, pratica. Respeita as datas. Precisamente eu acho que esses judeus, assim, as datas mais fortes, o Ano Novo, o Dia do Perdão, a Páscoa e até a Festa das Luzes ou Cabanas, enfim, algumas festas mais importantes, às vezes um Shabat na sinagoga, mas não é o judeu ultra-ortodoxo que não anda de carro, que anda de roupa preta, que as mulheres usam peruca, não é esse, são outros. E aí, enfim, eu percebi que várias pessoas ao longo da minha vida, percebi que várias pessoas iam em centros espíritas, faziam ritual de evangelho no lar em casa, ou iam em terreiros de umbanda, ou faziam diversas manifestações religiosas, além do seu próprio judaísmo. E também, além disso, eu sempre fui uma pessoa que li muito, eu leio muito, então comecei a ler livros espíritas desde jovem também.
Bom, o tempo passou, eu dava aula, eu saí, abri a minha empresa, e aí, em 2011, eu falei assim, agora chegou a hora de eu estudar realmente o que eu amo. Eu gostaria de fazer um doutorado em ciência da religião na PUC de São Paulo, com o professor Pondé, porque na época ele não me conhecia, ninguém me conhecia. Eu falei, porque eu acho que ele é uma das maiores autoridades em judaísmo no Brasil, e continuo achando. E aí eu mandei um e-mail. E falei, professor Pondé, meu nome é Andréia, isso foi final de 2011. Professor Pondé, meu nome é Andréia, e eu gostaria de entender por que os judeus praticam outras questões religiosas, outros rituais, outras práticas, além do próprio judaísmo. Principalmente o espiritismo e tal. O senhor gostaria de orientar um trabalho nesta área? Ele falou, sim, vem aqui falar comigo. Aí também me dei conta que existe um livro de um pesquisador americano chamado The Jew in the Lotus, o judeu no Lótus, que ele fala dos judeus budistas nos Estados Unidos. E aí eu levei isso também para o professor Pondé, nessa nossa primeira conversa, e ele falou, mas você quer estudar o quê? Eu falei, eu quero fazer alguma coisa na mesma linha que aquele professor fez nos Estados Unidos. Ele tinha como mensurar e tudo mais e tal, foi para o Tibete falar com o Dalai Lama, mas eu gostaria de fazer alguma coisa aqui no Brasil com os judeus espíritas. E ele falou, vamos embora, vamos fazer. E aí foi isso que aconteceu. A gente começou a pesquisa do doutorado em 2012, e o que vale a pena falar é que eu não mudei a pesquisa em 1 minuto. A hora que eu comecei a pensar nisso, e o Pondé falou, vamos pesquisar, você vai ler isso, isso, isso e isso. De 2011 até 2016, que quando eu defendi, a pesquisa foi a coisa melhor, uma das melhores coisas que eu fiz na vida. O doutorado não me deu trabalho algum, foi só prazer. Eu não queria acabar. E eu fui obrigada a acabar, porque tem hora que, né? 4 anos depois chega. Tem prazo, não pode. E foi muito bom. Eu não perdi. Eu sempre costumo dizer, as pessoas falam, mas o doutorado é muito ruim, é muito difícil, é muito dolorido. E para mim não foi. Para mim foi um prazer. E eu costumo dizer que eu não perdi uma noite de sono, porque eu consegui me organizar. Ganhou todas. Ganhei, foi um prazer. E o livro. E aí a tese foi transformada em livro. Agora, como é que você faz como é que você conduziu essa pesquisa? O que aponta a ponto de você escrever um livro com o nome de Espiritismo Judaico? Eu comecei a conversar com várias pessoas da comunidade judaica, desse judeu laico que eu falei, e essas pessoas começaram a ver em mim como se fosse elas queriam contar os segredos dela, porque isso... Ter outras práticas religiosas, além do judaísmo, seja o espiritismo, a umbanda, o candomblé, talvez não seja bem trabalhado dentro da pessoa. Porque a pessoa fala, como assim eu vou ter uma outra religião? Mas o judaísmo já não é minha religião. E você vê, por meio dos livros, que o judaísmo não precisa ser necessariamente somente uma religião, que é o que eu coloco aqui. Pode ser nacionalidade, cultura, identidade, etnia. Então a pessoa se identifica com o judaísmo de uma forma, mas com outras manifestações religiosas aqui presentes em São Paulo, no Brasil, na realidade dela, e ela tem uma afinidade muito grande com isso. E aí eu comecei a conversar com pessoas e cada um vinha me trazer uma história diferente. Eu conheci o Chico Xavier, eu fiz uma cirurgia espiritual, eu fui a um terreiro de Umbanda, eu frequento um centro espírita há muitos anos, e sempre assim, em momentos de aflição, em momentos de dor ou em momentos de reconhecimento de alguma coisa, algum vizinho, algum amigo, alguém me levou a uma prática e etc. Ou famílias, e aí eu comecei a ouvir, e aí eu optei pelo caminho que eu segui, não entrevistar as pessoas diretamente, mas participar dos rituais de evangelho no lar e fazer uma documentação dessa pesquisa em 2 casas judias em São Paulo. Então, pessoas declaradamente judias e que faziam o evangelho no lar. Fazem ainda, sim. E essas e duas... aí você foi participar... Participo até hoje também, porque eu acho que a pesquisa é eterna e o aprendizado é eterno. Primeiro, assim, as 2 casas que eu participei foram casas que realizam o ritual do Evangelho no Lar há mais de 50 anos.
Não são, sim. A primeira casa que eu participei, a mãe começou quando veio da Europa, e a mãe já é falecida há uns 12 anos, e os filhos continuam esse trabalho. Então, a filha que nasceu nesse lar judaico espírita, essa senhora já tem 50 e poucos anos, então você calcula que foi muito mais. Exato. Nesta segunda casa, que eu faço as 2 pesquisas de campo, a pessoa que conduz, as pessoas que conduzem a reunião também são pessoas entre 70 e 85 anos, cujos pais também vieram da Europa e também aprenderam o espiritismo aqui e estudaram e desenvolveram o ritual da mesa branca do Evangelho no Lar em casa. Então, eles também fazem há 80 anos, Nossa, 60 anos. Que coisa bonita, É né? lindo, é lindo. Essa falta de preconceito. Totalmente. Agora, em termos de religião, de filosofia, enfim, de princípio, você vê alguma afinidade de origem entre o espiritismo e o judaísmo? Na realidade, assim, eu vejo 2 pontos muito fortes em comum. A primeira é a questão do estudo. Eu acho que as pessoas que estão no espiritismo, com as quais eu converso e com as quais eu tive oportunidade e tenho oportunidade de estar semanalmente com elas, o pilar do estudo é muito importante. Tanto estudar o judaísmo quanto estudar o espiritismo. Aliás, foi isso também que me atraiu para estudar o espiritismo, porque eu sou uma pessoa movida a estudo, a livros. Então, estudar, ir em casas que, além do judaísmo, eu poderia estudar o espiritismo, para mim foi fundamental. Essa é uma questão do estudo. E a segunda questão é a questão da caridade. Eu acho que não há judaísmo sem caridade, não há. Está nos mandamentos, está nas mitzvot, que a gente fala, e não há espiritismo sem caridade. Então, são coisas que a gente conversa muito sobre essas questões, e os textos voltam. Enfim, a gente poderia ficar discutindo muito sobre os rituais parecidos, sobre os médiums e tudo mais, mas eu acredito que esses 2 pilares de estudo e caridade são muito importantes, né? Enfim. Agora, Andréia, como é que fica? Porque existe aí a questão da mediunidade, da incorporação e da reencarnação. Sim. Como é que isso é visto dentro da ótica do judaísmo? Sim. A questão da mediunidade é uma questão muito delicada, mas, ao mesmo tempo, muito presente. Eu estudei muitos livros judaicos sobre incorporação e mediunidade, que eles não chamavam necessariamente de mediunidade, eram outros nomes. Mas muitos contos judaicos, racídicos e estudos sobre judeus da Idade Média, por exemplo, com rituais de incorporação, de mediunidade, de exorcismo, feitos por rabinos. Tá? Então, quer dizer, esses rituais sempre foram presentes, só que eram e ainda são, eu posso dizer assim, considerados um tabu dentro da comunidade judaica. Por isso que não é, por isso que eu sempre falo, essa é a primeira pesquisa na área, mas é uma pesquisa qualitativa. Porque não é possível fazer uma pesquisa quantitativa. Sim. Não é possível. Falar, o judeu, talvez não, a maioria das pessoas com quem eu converso, muito difícil ele vai se abrir dizendo que ele vai a um centro, ou que ele é um médium, ou que ele vai a um terreiro de candomblé ou umbanda, né? Então, isso. Mas a mediunidade, ela é tão presente nesses judeus que eu tenho contato e que eu visito, quanto nos centros espíritas, né? Vários deles também fizeram trabalhos na federação. Pois é, eu tenho essa experiência de conhecer judeus que fizeram cursos, que trabalham, porque os centros pedem que se faça os cursos, sugerem que se faça cursos, se quiserem exercer algum trabalho. Exato. E eles vão trabalhar no passe. Claro. Né? Então, eu fico pensando, então conheço, e já tive pessoas que fizeram um trabalho comigo, profissional, judias, e que frequentavam o centro espírita, certo, e que acreditavam em mediunidade e em reencarnação, porque não dá para ser espírita sem acreditar em mediunidade e reencarnação. Exatamente. Então, a própria prática do Evangelho no Lar, os livros falam desses temas, Sim. tratam dessas questões. Né? Sim. Kardec trata
né? E isso é interessante porque você fala da questão do estudo, e Kardec tem essa exortação, espíritas instruí-vos. Exatamente. Né? E também temos essa questão que é importante, que não existe fé sem obras. Exatamente. Né? Não a existe. sociedade e o lar coletivo são conceitos que permeiam a doutrina espírita. E, pessoalmente, eu tenho um carinho muito grande pelo judaísmo, uma proximidade muito grande com o judaísmo. Como eu morei muito tempo em Israelópolis. E eu chamo Idichenópolis, né? Idichenópolis. Então, eu tinha todas as pessoas ali ao meu redor por muitos anos, né? E meu filho, ele foi para a escolinha do Renascença. Eu estudei no Renascença. Renascença. E era muito interessante, porque nas datas... Ele comemorava. Sim. Pessah. Tinha todas, e eu ia a todas as reuniões. Sim. E ia com muita alegria, com muito gosto. E tinha, assim, um diferencial. As professoras judias, elas eram extremamente acolhedoras e amorosas. Que ótimo, né? ótimo. Então, aquilo, para mim, era uma coisa muito tranquila bonita. E acolhedora para você, né? Então, eu tenho essa proximidade. O meu autor com que eu trabalho, o doutor Leopold Zonde, que o nome dele, na verdade, é impronunciável, depois foi adaptado para isso, Sim. que era um médico húngaro radicado na Suíça depois da Segunda Guerra, teve uma experiência muito forte num campo de concentração. Sim. E saiu de lá fortalecido na fé. Que maravilha, né? E desenvolveu a teoria da fé dentro do bojo da abordagem zondiana. Então, eu tenho um carinho muito grande. E no meu mestrado eu fiz uma aproximação entre uma questão e outra, um estudo comparativo. E o Zonde é muito pouco conhecido no Brasil, todo o trabalho dele veio do leste europeu, né? Depois radicado na Suíça, e se tornou uma pessoa assim, ele era uma pessoa muito acolhedora, muito amorosa, um humanista mesmo. Então, outra coisa importante. Certo. E eu quero pegar essas suas referências para poder trabalhar melhor essa questão. Você não liga não, viu? A gente traz convidada, ela fica fazendo feiura. Tá? Não, já estou me sentindo em casa com vocês. Quero ficar aqui conversando. Então, e com isso a gente acaba tendo material para aprofundar pesquisas, porque o Zonde era uma pessoa ligada, ele tinha uma abertura muito grande, apesar de ser judeu de uma família muito tradicional. Certo. Que quando o pai faleceu, cumpriu todos os ritos do Hassidim. E os ritos de morte, de sepultamento. Todos. E foram uma coisa, todos os ritos de morte foram coisas assim, muito bonitas, que no sentido da adesão, mas assim, com uma abertura para entender o outro muito grande. Certo. Então, eu acho que a gente tem aí um material belíssimo nesse livro da Andréia, que é o Espiritismo Judaico, que vai nos mostrar a importância de estudarmos, porque isso é fundamental, e vai mostrar também uma pesquisa feita com todo o rigor acadêmico. Foi, exatamente. Né? Exatamente. E Ercília, eu acho que é muito importante ressaltar outro ponto em comum, que eu aprendi muito com o professor Pondé e com as leituras que a gente faz sobre judaísmo na PUC, que assim, o judaísmo é essencialmente uma religião de ação. Você tem que fazer, você tem que ajudar, você tem que cumprir. Então, isso, eu acho que é uma coisa que também, como judia, também me colocou, falou assim, eu preciso fazer essa pesquisa, não que eu acho que eu vá salvar a humanidade, mas assim, se eu ajudar um pouquinho a esclarecer esse tema para mim e para os outros, eu já estou feliz. Eu acho que é essencialmente isso. E também colocar que, ao contrário de catolicismo, enfim, que você tem um papa, vamos dizer assim, que orienta todos e certas religiões, o judaísmo não tem isso. O judaísmo tem várias linhas, várias vertentes, várias questões. A gente costuma dizer 2 judeus, 3 opiniões, porque é exatamente isso. Então, a gente não chega a conclusões sobre judaísmo, porque não existe nenhuma pessoa que vá orientar e reunir todas essas ordens. Até né? porque as coisas sempre terminam com uma pergunta. Sim, né? Exatamente. E a gente chegou à conclusão no grupo, e não no grupo, assim, na vida, que é assim, o judaísmo é muito mais importante você discutir do que você chegar às conclusões, porque as conclusões você não chega.
né? Em que pese a gente sempre ter uma conclusão nos trabalhos precisa de mestrado e de doutorado, na realidade a gente não chega a nenhuma conclusão de fato. A gente chega a caminhos que, de novo, se abrem em outros caminhos. Bom, vamos fazer um intervalo, a gente volta já já, fica aí, a gente vai continuar falando sobre espiritismo judaico com Andréa Kogan. Você sabia que você pode curtir as nossas páginas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior lá no Facebook? Você pode conferir essa e outras atividades nossas, fazer perguntas através do Facebook e obter as suas respostas no programa Novamente, que vai toda sexta-feira às 16 horas ao ar, ao vivo. Acesse então facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e clique em curtir. Assista a gente ao vivo e onde você estiver. E curta também a página da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior e deixe o seu like. Estamos esperando a sua curtida e o seu recado para lermos ao vivo durante a programação. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Olá, eu sou o Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Estamos voltando com Novos Rumos e antes de voltarmos a conversar com Andréa Kogan, vamos lembrar a programação da ABRAP. Nos dias 5 e 12 de maio, das 9 às 17 horas, o Feminino nos Contos de Fada. Introdução aos Contos de Fada, Consciência Matriarcal e Consciência Patriarcal, a Bela Adormecida, que a gente não é a Bela Adormecida, né? Não, com certeza. A gente é a Donzela Sem Mãos, também não é o nosso caso. Pele de Foca, Mãe d'Água, Malévola. Nós também não somos Malévolas, somos não, mas eu mais gosto ou menos, muito né? da Malévola. Viu? Mais ou menos. A Bela Vasilisa e a Vivência em Grupo dos Contos Pessoais. Terapia cognitivo-comportamental aplicada à dependência química no dia 19/5, é um sabadão, e você vai aprender ou trabalhar, fazer uma capacitação dentro do conceito de
terapia cognitivo-comportamental, porém, como trabalhar com essa abordagem na dependência química. O Despertar da Deusa Interior. É 9 de junho, das 9 às 12, é um seminário, eu estou passando rapidinho, e depois vocês podem procurar no Face da BRAP, no site da BRAP, a gente vai continuar divulgando. Entrevistas e instrumentos em espiritualidade e religiosidade, que é o trabalho da Camila, que esteve conosco aqui, a Camila Bragueta, que é lá do PROCER, do Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ufa, consegui. Então, como realizar uma avaliação na prática clínica? Você que é psicólogo, você que é psicólogo da ABRAP também, dia 23 de junho, das 9 às 12 horas, fundamental. ABRAP Campo Grande, o que nós temos aqui? Supervisão dos atendimentos, que são realizados voluntariamente em Campo Grande pela ABRAP, amanhã somente para as psicólogas voluntárias. Então, 26/4, supervisão em Campo Grande. E continuamos aí divulgando a primeira caravana de psicólogos voluntários para atendimento de emergência aos refugiados venezuelanos em Roraima, de 1 a 7 de julho. Contato através da BRAP Campo Grande, nós vamos passar depois oportunamente, também está no Face da BRAP, para a gente poder voltar à nossa entrevista, que eu estou aqui interessadíssima. E pode dar um oi para o pessoal? Pode, deixa eu só fechar isso aqui, Ju. 5/5, palestra minha no 4º Conjuresp, Congresso Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, lá no Instituto Espírita de Educação, na rua Professor Atílio Inocente, 669. Vou falar sobre, deixa eu ver em que painel que eu estou. A Mulher no Mundo Contemporâneo e o Espiritismo, é o primeiro painel. O segundo é Identidade de Gênero, Orientação Sexual e Espiritismo, é nesse que eu estou. E eu vou fazer, então, a visão psicológica desses temas. Junto comigo, doutora Alessandro Viana e doutora Patrícia Gorich, advogada. Então, tá aí. Né, dia 5/5. E o horário? Das 14h30 às 17h30. E para lá, essa é a abertura, tá? Aí no dia seguinte, nós vamos das 18 às 19. Bom, enfim, pega essa programação, eu tenho uma série de questões aqui, acho que vale a pena pegar no detalhe para vocês pegarem as informações. E vamos voltar. Quem está aí, João? Vou começar pelo WhatsApp. A prima, a Dalci, ela está dando que bom ia. dia. Oi, prima, você não veio, né, no encontro? Não achei. Ela falou que um programa só é pouco para o assunto, ela está adorando e disse que isso faz ter certeza de que o Brasil é a pátria do Evangelho. A Ângela da Holanda também está adorando a entrevista, querendo workshop pela internet. Olha ela aí, solicitando lá para a Holanda. Ângela, segura a onda, senão se assusta, moça. Não, estamos aqui. Eu só vou dar o bote no final do programa. Calma. Bom, voltando agora para a TV Mundo Maior, o pessoal que está acompanhando, tem o Nelson Cristófora, a Penha Cabral, que está aqui com a gente, Carlos Portela. A Penha faz um comentário que a convidada é linda e que acha que te conhece de algum lugar. Opa, olha aí. Obrigada. A Ana Convidada Terezinha também está com a gente. Regina Campos, agora não sei falar o sobrenome dela, Stephanie Winkler, isso, acho que é isso. Stephanie, querida, que é da editora Labrador, que é a editora que eu não pude fazer escolha melhor para editar o livro, e ela é do marketing, enfim, a gente criou uma relação de amizade já com a editora, que eu acho que isso é fundamental. E ela está aqui atenta. E terminando, tá grande, tá comprida a lista. Júlio Martins de Mello falou mentes abertas e a maneira de se levar, não importa quem você seja, e tá achando lindo, curtindo bastante. Cida Vasconcelos também, ela fala um pouquinho sobre a caridade. Silene Daski, Dirce Lunardi, Eleni Pio, Ana Lúcia Crisóstomo, Helena Correia, Sheila e Samuel. Ufa, consegui? Obrigada. Conseguiu. Bom, então vamos continuar. Helene Pio, você falou? Falei. Então tá bom. Bom, vamos voltar aqui com a Andréia. Hoje a gente está falando sobre o livro que é resultado do doutorado da Andréia Kogan, Espiritismo Judaico.
Então, agora e onde entra o espiritismo nessa pesquisa? Você teve alguma fonte? Você disse que as pessoas com quem você trabalhou, com quem você esteve, ainda continua? Sim. São pessoas ligadas de alguma forma ao espiritismo. Sim. Como é que isso aconteceu, André? Então foram duas, a gente separa em duas vertentes. A primeira é a seguinte questão: não há pesquisas acadêmicas ainda suficientes sobre espiritismo. Isso todo mundo que estuda espiritismo pode dizer. A gente tem pesquisas acadêmicas, o que eu digo são pesquisas de mestrado, de doutorado, artigos acadêmicos, principalmente livros publicados dessas teses e dessas dissertações, são muito poucos. Então eu tive acesso a todos, li todos, e aliado a todo esse material, eu fiz as pesquisas, obviamente, com todas as obras de Kardec e principalmente com Chico Xavier, porque o Chico Xavier, no Brasil e dentro do judaísmo, ele é tido também, o Chico acima do bem e do mal. Qualquer pessoa judia que você pergunte sobre o Chico vai falar com enorme respeito, enorme carinho, independente do nível de ortodoxia e sempre com muito respeito. Bom, e aí eu acho que uma das obras mais importantes que eu usei ao longo desse trabalho, e no livro existem vários exemplos, é um livro de 1980 que o Chico Xavier psicografou de cartas de um jovem chamado Roberto Muscati, que havia falecido aos 19 anos, repentinamente. Será que dá para pegar aqui? Vira um pouquinho só. Esse livro eu acho que já está na 8ª ou 9ª edição, está sendo traduzido para várias línguas. O Roberto faleceu aos 19 anos, ele ia fazer uma cirurgia e teve um choque anafilático. E a família, eram em 6 irmãos, restaram 5, e a família, o pai e a mãe, ali foram para Uberaba e construíram uma relação de amizade profunda e carinho e amor com o Chico Xavier. Durante o trabalho, eu não conversei com ninguém da família, mas esse livro está comigo há 30 anos. Apareceu na minha casa nada por acaso, né? Então, meu pai tinha esse livro e ele ficou comigo, e eu estudei muito esse livro e todas as cartas que o Chico psicografou do Roberto. Então, é quando se pretende falar de vida, e aqui a gente tem o símbolo hebraico que é Rai, que quer dizer vida, com o símbolo de número 18. E além de vários livros, a bibliografia está bem completa para quem quiser. No final do livro tem muito material para quem quiser se aprofundar. E só uma curiosidade, nos últimos dias, mais precisamente na última semana, a irmã do Roberto, Raquel, me contactou e nós ficamos muito emocionadas, porque ela falou assim, eu falei, eu estou compartilhando da sua vida há muitos anos e você nem me conhece. E chegou os livros à mão dela, ela não mora aqui no Brasil, nas mãos dela, e ela leu o livro, e ontem à noite, coincidentemente, nós ficamos 2 horas no telefone, e ela falou, Andréia, na tua página 90, você conta essa carta, o Chico chegou para mim e disse isso, isso, isso. A minha família estava passando por isso, isso, isso. Então a família está muito emocionada, e eu mais ainda, porque ela falou, eu estou vendo que você convive com meu irmão e com meu pai, porque o pai também faleceu há poucos anos, e a gente nem sabia. Olha, então isso é lindo. E para mim é uma coisa muito, muito, muito feliz e emocionante e gratificante, né? Além de uma pesquisa acadêmica. Agora, Andréia, vamos, né, pensar um pouquinho aqui. Deixa eu te perguntar. Você é judia declaradamente? Sim. Né? E como é que fica para você esses conceitos espíritas que você pesquisou de maneira acadêmica? Ou seja, que a pesquisa envolve um certo distanciamento, exatamente, uma certa isenção, exatamente, né, exatamente, na apreciação. Então, a minha pergunta é, e lá dentro, você, como é que lida com isso? Excelente questão, todo mundo me pergunta isso, Ercília. E aí, assim, a minha primeira questão, você tratou muito bem, que é o distanciamento acadêmico. Então, o meu cuidado com a minha tese e com esse livro foi manter a minha linguagem da forma mais livre de julgamentos, da forma mais livre de preconceitos, da forma mais tranquila para todos que lerem esse livro se sentirem bem e sem ofensas, de nenhum lado, né? Então, quer dizer, o meu objetivo maior era que esse livro fosse recebido e que as pessoas entendessem que eu estava ali, eu pesquisei, eu frequentei essas casas e ainda frequento como pesquisadora,
como uma pessoa distante daquilo. Foi muito cuidado com as palavras escolhidas, Ercília, muito cuidado, muito carinho para todo mundo se sentir acolhido e tranquilo lendo. Então essa foi uma primeira questão, e que assim, na volta dos rituais que eu frequentei 2 vezes na semana para fazer essa pesquisa, eu voltava para casa, anotava, tinha uma postura bem acadêmica, e eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, eu costumo dizer que é bom. A minha mediunidade, ou enfim, qualquer tipo de intuição, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, aliás, eu não optei por trabalhar isso, eu não tenho nenhum receio, eu não tenho nenhum preconceito, e eu não tenho nenhum não acreditar ou acreditar, porque isso é além da pesquisa. A pesquisadora é isso. As pessoas falam, mas você acredita nesses rituais que você está observando de incorporação? Eu falo, o que eu acredito ou o que eu não acredito é o menos importante. O que é importante é o relato, e que isso existe, e que isso é válido, que isso é legitimado, né? Mas assim, pensando agora com o coração, eu vou dizer uma coisa para vocês. Estar num grupo espírita, estar 2 vezes na semana num grupo de pessoas acolhedoras, inteligentes, que fazem parte da minha vida semanalmente e que percorreram comigo durante esses anos todos vários momentos de grande felicidade e de grande tristeza, eu não tenho um coração de pedra, né? Quer dizer assim, eu não tenho um coração só de pesquisadora. Quer dizer, isso faz parte da minha vida, e são pessoas muito importantes, e são rituais que eu respeito com o maior carinho do mundo. Então as pessoas perguntam assim para mim, mas Andréia, você é espírita? Eu não sei se eu consigo responder essa questão, porque eu não tenho profundidade suficiente ainda para responder essa questão com o coração. Então, eu acho que é isso. Mas há um respeito enorme, e de qualquer maneira, eu passei muitos períodos complexos nos últimos anos, e esses grupos dessas 2 famílias que eu pesquisei foram essenciais para a minha paz e para minha... Enfim, para eu continuar a vida, né? Isso eu posso dizer. Bom, a gente sabe que a neutralidade científica é um mito, né? Mas é que é possível, sim, né, porque até a escolha de um determinado objeto, claro, tem que ser do seu coração, claro, ela revela uma aproximação, é inevitável sim, isso, sim, né? sim. Agora, é possível sim ter esse distanciamento, isso, ter respeito, isso, enfim, tem ter um entendimento mais laico a respeito, sim, dentro da abordagem, enfim, é possível fazer. Né? E eu acho, Ercília, que assim, a partir do momento que você escolhe um tema para sua pós-graduação, seja um MBA ou um mestrado ou um doutorado, esse tema um lato sensu qualquer, esse tema vai acompanhar você durante muito tempo. Eu diria que acompanha para a vida da gente. Então, assim, não é? Nós não saímos do mesmo jeito. Saímos. Né? A gente entra de um jeito na pesquisa e acaba caminhando. Né? Não no sentido espírita, mas incorporando literalmente mas é isso uma mesmo. série de aprendizados e ninguém sai isento. Não, e todo mundo que me pergunta, por exemplo, está na dúvida de se vai fazer doutorado, algum colega, eu falo assim, olha, o tema que você escolher vai ser um tema que vai andar com você 24 horas durante 4 anos, no mínimo 3. Então, assim, se você não gostar daquilo que você estuda, é um nível de masoquismo sem limite, profundo. Não faça isso com você mesmo. E acho que você, com a orientação do Pondé, que tem a cabeça muito aberta, sim. ele acaba sendo uma pessoa que te dá essa liberdade. Que me dá essa liberdade, que porque acompanhou. Quando você pega um orientador que começa a cortar, né? De jeito nenhum. Ele não é essa Ele pessoa, não é. Muito pelo contrário. E eu acho que o Pondé, ele me deu uma abertura e uma livre, né? Quer dizer, eu podia fazer tudo que eu queria, claro, com certos limites, né? Mas dentro da minha possibilidade. Então, quer dizer assim, precisava ter independência do estudo, mas eu podia falar livremente, podia escrever livremente, podia pesquisar livremente sobre o assunto com esse rigor acadêmico também, né? Mas, enfim, ele foi fundamental para completar essa pesquisa. Tem mais alguém? Tem um recadinho, mas é pelo WhatsApp.
A Maria do Socorro, lá de Sorocaba, ela falou que chegou a uma conclusão. E ela te pede licença, Andréia, Claro. para uma linguagem regional. Falou Sim. que você é uma mulher porreta. Que ela está adorando o tema Que e bom. sugere o retorno para ter Com continuidade. certeza. O pessoal Olha tá isso, curtindo Socorro. bastante. Com certeza. Gente. Quando vocês quiserem. Já não quero mais sair daqui, vou ficar aqui no Gente, estúdio. calma, deixa primeiro chegar um pouquinho mais para frente. E um oi do Carlos Almeida e Fernando Arraes. Mas tem alguém Tem aqui mais também. alguém? Helena Correia, eu não lembro se eu falei ou não, mas vai de novo, Helena. Que tem aqui uma pessoa que estava mandando parabéns, Carla Almeida. Carla Almeida, Carla minha amiga Almeida. Carla. Parabéns, Andréa Kogan, por sua excelente Esse não apresentação e por sua pesquisa de doutorado. Ela entrou no meu, pelo meu Face. pelo Face. Tá explicado? Fernando Os amigos, Arraes, né? tá aí? Tá, esse eu falei. Tá, então tá. Eu acho que tem mais aqui. Monique Prado de Oliveira, Ione Caldas da Silva. Ercília, 5 minutos. Então assim, tem alguém... Rápido demais, É né? muito rápido. Ah, não. Fora os coraçõezinhos. Ai, e os- maravilha, maravilha. Então, minha amiga, quanto tempo nós temos, Ju? 5. 5, acho que já está na hora, né? 4. Eu falei Já? 5, ele foi rapidinho, já tirou Porque senão depois deixa a gente em maus lençóis aqui, né? um. Esses Ele já me meninos. tirou um. Pois é, hoje com a gente o Boris Maciel e o Jefferson Silva, aqui na Geração TV, e o Marcos Magrini na Rede Boa Nova de Rádio. Então, Andréia, a gente queria te convidar para dar um seminário lá na Brap, Claro. alguma coisa Quando assim. vocês quiserem. Aberto ao público. Claro, quem quando tiver vocês interesse nesse trabalho, e aí você ter mais tempo para Maravilha. poder aprofundar essas Perfeito. questões. Podemos já E sair a gente daqui e podia marcar. até levar um pouquinho de livro. A Brap não tem uma sala muito grande, mas, enfim, alguns livros para você poder autografar para Claro, quem tiver claro. interesse. Então, se você estiver aí nos acompanhando, a Aline, que também deve estar nos acompanhando, Já vai verificando a agenda. um Já vê a contato, agenda, a gente já... né? E o pessoal está pedindo para Aí você o pessoal voltar. colocou o site e os telefones da Brap. Tá aí na telinha, Ah. gente. Tá lá embaixo. Os meninos estão rápidos. Nossa, esses meninos são fantásticos. Lindos. E os livros, Ercília, eu acho que o que mais me toca, mais me emociona, é que assim, um livro de doutorado, uma pesquisa acadêmica, uma tese, ela não é um livro que a gente achava, né? Que é um livro que vai ficar exposto na livraria Sim, de sim. interesse. E assim, ele está. E ele está. É Aliás, muito ele bom. está onde? Em que Então, livraria que ele pode ser está na encontrado? Livraria Cultura, ele tem já o livro na Paulista e na do Bourbon, mas qualquer Livraria Cultura pede uma para outra, tá já exposto na parte de religião. Da Paulista eu já vi, e do Bourbon também. E na Livraria da Vila, também do Shopping Pátio Higienópolis, também já está lá exposto. E também é só pedir de uma Ou pela livraria para internet, outra. é Ou tranquilo. internet, dá um Google, tem e-book, Amazon, Saraiva Online. Então, quer dizer, está muito fácil de achar e todo mundo que quiser conversar. E a gente faz um evento na Abrap para Exatamente. conversar e uma a noite gente de pode autógrafos, marcar, etc. vamos combinar esse Vamos. dia, né? Para a gente curtir todas essas e fazer perguntas e mais Sim, é muita perguntas sobre coisa. essa questão, porque é muito material, é impossível Muito. numa entrevista com esse tempo aprofundar, Claro, mas mostrar que existe, que vale a pena ler, que é uma pesquisa seríssima. Porém, com certeza numa linguagem adorável, porque Vou isso começar também, a ler hoje. Isso também Foi uma interessante, preocupação, né? não ficar a acadêmico. linguagem ser uma linguagem que te prende, que é gostosa, né? Exatamente. Esse é também o bacana. Andréia, então, e aí, como é que essas pessoas se sentiram com uma pesquisadora dentro de casa, participando do Evangelho no Perfeito. Lar? Primeiro eu pedi permissão. São famílias conhecidas da minha família, então eu pedi permissão para fazer isso e permissão para escrever, não para gravar. Escrever quer dizer depois do Evangelho, eu ia para casa, tenho tudo isso documentado e eu tive muitos feedbacks só positivos das pessoas ali. Foi muito interessante, numa das casas a gente discute, eu continuo participando, a pessoa que é a mentora da casa já leu o livro e me deixou um recado lindíssimo e emocionado. Mentora
É daqui, não espiritual. Tá. A orientadora dos trabalhos. orientadora da casa, do A orientadora da casa. E na segunda casa, que eu chamo de casa 1 e casa 2, nós fazemos até discussão sobre o judaísmo junto. Levamos uma discussão sobre o judaísmo juntamente com a leitura do Evangelho. Eu acho e tal. que isso é riquíssimo, é maravilhoso. Riquíssimo. Isso é fantástico, É. absolutamente. E tem alguma parte mediúnica nessas casas? Todas têm parte mediúnica, com rituais de incorporação, com diversas entidades, e estão todas descritas aqui. Olha que coisa incrível, né? Acabou, né, Ju? Acabou. Andréia, Muito muitíssimo rápido. obrigada. Eu que agradeço Uma alegria vocês. ter você aqui. Vamos combinar de você voltar após a gente ler o livro para poder ter mais Sim. condição de aprofundamento Sim, do sim. tema. Já está convidada para a ABRAP e a gente tem que Divulgaremos em ficar breve. por aqui, né, Ju? Temos. Então, um beijo para você. Um boa beijo, semana. ótima semana, muita paz. Obrigada aos meninos, obrigada a você. Os meninos são sempre o Boris Maciel, o Jefferson Silva e o Marcos Magrini. Muito obrigada, Andréa Kogan, que Muito obrigada. tem esse trabalho maravilhoso que é o Espiritismo Judaico. E vocês, que têm uma semana de muita paz e muita luz. Fiquem com Deus.